Muito bom dia, galera. A gente vai continuar então a nossa leitura e discussão dos capítulos do Guyton. E agora a gente vai para começar o capítulo 4, que tem como título o transporte de substâncias através das membranas celulares. Então vamos agora para o primeiro parágrafo. A figura 4.1 apresenta as concentrações aproximadas dos eletrólitos importantes e de outras substâncias nos líquidos extracelular e intracelular. Note que o líquido extracelular contém grande quantidade de sódio, mas somente pequena quantidade de potássio. O oposto é exatamente válido para o líquido intracelular. O líquido extracelular contém também grande quantidade de íons cloretos, ao passo que o líquido intracelular contém quantidade muito pequena. Porém, as concentrações de fosfato e de proteínas no líquido intracelular são consideravelmente maiores do que no líquido extracelular. Essas diferenças são muito importantes para a vida das células. O propósito desse capítulo é explicar como essas diferenças são produzidas pelos mecanismos de transporte das membranas celulares. Então, esse primeiro parágrafo ressaltou as diferenças de concentrações das substâncias presentes no líquido extracelular e no líquido intracelular. E trouxe para a gente a análise dessa figura 4.1, que traz a composição química nos líquidos extracelular e intracelular. Então aqui a gente pode ver vários íons e várias moléculas que foram trazidas, né? Aqui sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, entre tantos outros, e a diferença. Então, por exemplo, o sódio. No líquido extracelular, existem 142 miliequivalentes por litro, enquanto no líquido intracelular existe somente 10. Então, essa diferença de 142 para 10 se dá devido a essa membrana celular que controla a entrada e a saída desses íons. Então, aqui nesse exemplo do sódio, o sódio é mais concentrado no líquido extracelular. Um outro exemplo é o potássio, que aqui no líquido extracelular existem 4 miliequivalentes por litro, enquanto no líquido intracelular são 140 miliequivalentes por litro. Então, essa diferença gigantesca se dá por essa membrana que controla a saída e a entrada desses íons e de outras moléculas, como aqui trouxe glicose, aminoácidos, colesterol, gordura, a pressão de oxigênio, pressão de dióxido de carbono, pH, proteínas. Então, trouxe vários parâmetros aqui e as diferentes concentrações existentes no líquido extracelular e no líquido intracelular. Então, vamos para o primeiro tópico, que é a barreira lipídica da membrana celular e as proteínas de transporte da membrana celular. A estrutura da membrana que reveste externamente cada célula do corpo é discutida no capítulo 2 e mostrada nas figuras 2.3 e 4.2. Então, essa estrutura membranosa a gente já discutiu lá no capítulo 2, que existem os vídeos aqui no canal. Quem tiver interesse em acompanhar mais sobre essa estrutura da membrana, pode entrar aqui no canal e ir no capítulo 2 do Guyton, que vai estar explicado melhor. Essa membrana consiste quase que inteiramente em uma bicamada lipídica, contendo também grande número de moléculas de proteínas incrustadas nos lipídios, muitas delas penetrando por toda a espessura da membrana, como mostra a figura 4.2. Então aqui, na figura 4.2, dá o exemplo de vias de transporte da membrana celular e seus mecanismos básicos de transporte. Então aqui é o exemplo da bicamada lipídica, né, formada pelos fosfolipídios e pelas proteínas incrustadas nessa membrana, que vai permitir o transporte de substâncias, tanto do meio extracelular para o intracelular, quanto do intracelular para o extracelular, por diferentes mecanismos que a gente vai estudar ao longo desse capítulo. A bicamada lipídica não é miscível nos líquidos extra e intracelular. Assim,
ela constitui barreira para os movimentos das moléculas de água e das substâncias hidrossolúveis entre os compartimentos dos líquidos intra- e extracelulares. Todavia, como mostrado na figura 4.2, pela seta da extrema esquerda, algumas substâncias podem atravessar essa bicamada lipídica, dispersando-se de modo direto através da substância lipídica. Isso ocorre principalmente nas substâncias lipossolúveis, como descrita adiante. Então, essa bicamada lipídica, como ela não é miscível no líquido extracelular, então como ela não se dissolve nesses líquidos intracelular, ela vai permitir o controle, a divisão desse meio intra- e extracelular. E aqui dá o exemplo de um meio com que as substâncias podem atravessar de um lado para o outro. São substâncias lipossolúveis, ou seja, substâncias que têm afinidade por gordura, que podem atravessar, dependendo do tamanho dessa afinidade, pode ser que elas consigam atravessar de um lado para o outro, tanto do meio extra para o intra, quanto do intra para o extra, atravessando livremente essa bicamada lipídica, sem precisar de nenhum carreador e nenhuma proteína fazendo esse transporte. Então, ela livremente consegue atravessar e se locomover entre esses dois meios. As moléculas de proteína na membrana apresentam propriedades totalmente diferentes para o transporte de substâncias. Suas estruturas moleculares interrompem a continuidade da bicamada lipídica, representando via alternativa através da membrana celular. Em sua maioria, as substâncias proteicas, por essa razão, podem funcionar como proteínas transportadoras. Então, nessa bicamada lipídica, existem proteínas e essas proteínas podem auxiliar no transporte dessas moléculas e assim funcionar como proteínas transportadoras. Diferentes proteínas funcionam de modos distintos. Algumas contêm espaços aquosos por toda a extensão da molécula, permitindo o livre movimento da água, bem como de íons ou de moléculas selecionadas. Elas são referidas como proteínas canais. Então, essas proteínas canais são proteínas que contêm um espaço aquoso e assim permite que o movimento da água de alguns íons possa ocorrer de um lado para o outro da membrana. Outras, conhecidas como proteínas transportadoras, se ligam às moléculas ou aos íons a serem transportados. Alterações estruturais nas moléculas da proteína, então, envolvem a substância através dos interstícios da proteína até o outro lado da membrana. Tanto as proteínas canais como as proteínas transportadoras são, via de regra, extremamente seletivas para os tipos de moléculas ou de íons que será permitido atravessar a membrana. Então, essa proteína canal ela vai ser mais uma abertura que vai permitir essa passagem. Já essas proteínas transportadoras, elas vão se ligar à molécula ou aos íons que vão ser transportados e agirem com essa ligação, pegando a molécula do meio extracelular e mandando para o meio intracelular ou vice-versa, do intra para o extra, mas através de um processo mais de ligação, enquanto as proteínas canais vai ser mais um processo de permitir a passagem. Agora vamos para o subtópico difusão versus transporte ativo. O transporte através da membrana celular, tanto diretamente através da bicamada lipídica, como por meio de proteínas, ocorre por um dos dois processos básicos de difusão ou transporte ativo. Então, são dois processos com que essas moléculas podem atravessar a membrana. Ou vai ser por difusão, ou vai ser por transporte ativo. Embora existam muitas variações desses mecanismos básicos, difusão significa o movimento molecular aleatório das substâncias molécula a molécula, através dos espaços intramoleculares da membrana ou em combinação com proteína transportadora. A energia causadora da difusão é a energia da movimentação cinética normal da célula. Então, aqui, na figura 4.2, dando um exemplo da difusão. Então, a difusão ela pode ocorrer com a substância atravessando livremente a molécula. A substância pode atravessar essa proteína canal
que vai ter essa passagem, né, permitir essa passagem, ou então essa molécula pode atravessar através das proteínas transportadoras, onde ela vai se ligar a essa proteína e essa proteína vai levar ela para dentro ou vice-versa, né? Se ligar na parte de dentro, a proteína vai levar ela para fora. Então, todos esses são processos de difusão, e o mais importante é que na difusão a energia causadora é a energia da movimentação cinética normal da matéria. Então, a matéria já vai apresentar uma movimentação normal, e a partir da energia dessa movimentação normal da molécula, ela vai conseguir fazer esse transporte. Como contraste, transporte ativo significa o movimento dos íons ou de outras substâncias através da membrana em combinação com a proteína transportadora, de modo tal que a proteína transportadora faz com que a substância se mova em direção oposta a um gradiente de energia, como passando de um estado de baixa concentração para um estado de alta concentração. Esse movimento requer uma fonte adicional de energia, além da energia cinética. A seguir é apresentada uma explicação mais detalhada da física básica envolvendo e da física química desses dois processos. Então, nessa figura também mostra exemplos de transporte ativo. Nesse exemplo de transporte ativo, as moléculas vão do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, elas podem se mover tanto do S para o INTO quanto do INTO para o S, mas indo contra esse gradiente de concentração. Como ela está seguindo contra esse gradiente, ela vai precisar de uma energia extra. Então, ela vai ter gasto de ATP para que esse movimento ocorra. Então, a molécula também vai se ligar a essas proteínas transportadoras. Essas proteínas vão fazer esse movimento, mas com gasto de energia. Então, não vai ser um processo ativo de transporte através dessas proteínas transportadoras. Então, agora a gente vai entrar mais a fundo no tópico da difusão. Todas as moléculas de íons no corpo, inclusive as moléculas de água e as substâncias dissolvidas nos líquidos corporais, estão em constante movimento, cada partícula movendo-se por seu percurso distinto. A movimentação dessas partículas é o que os físicos chamam de calor. Quanto maior a movimentação, maior a temperatura, e o movimento nunca cessa, sob qualquer circunstância, a não ser na temperatura do zero absoluto. Então aqui, só estou falando que todas as moléculas estão em movimento, já que existe isso que é chamado de calor, né? E quanto maior a movimentação, maior vai ser a temperatura. Então, esse fato de todas as moléculas estarem em movimento vai ser esse movimento cinético essas moléculas que, por exemplo, na difusão vai permitir com que esse movimento de um lado para o outro da membrana ocorra, já que elas estão todas com os seus movimentos ali. E esse movimento só vai cessar no caso de zero absoluto, que não é o caso do corpo humano em nenhum momento, né? Então, como não tem o zero absoluto no corpo humano, que não é o zero absoluto, são menos 273 graus Celsius, ou 0 grau Kelvins. Então, no corpo humano não vai encontrar essa temperatura. Então, todas as moléculas de um corpo humano vivo vai estar nesse movimento. Quando a molécula em movimento A se aproxima da molécula estacionária B, a força eletrostática e outras forças nucleares da molécula A repelem a molécula B, transferindo parte da energia do movimento da molécula A para a molécula B. Então, existe também essa movimentação por interações entre moléculas. Então, as moléculas podem se atrair ou podem se repelir. E aqui, por exemplo, deu o exemplo da molécula A repelindo a molécula B. E assim essa energia vai ser transferida e vai auxiliar nessa movimentação das moléculas. Consequentemente, a molécula B ganha energia cinética do movimento, enquanto a molécula A passa a se mover mais lentamente, perdendo parte da sua energia cinética. Então, essa energia cinética é transferida de uma molécula para outra. E assim, moléculas podem se movimentar mais rápido ou mais devagar,
de acordo com o ganho ou a perda dessa energia. Desse modo, como mostrado na figura 4.3, em solução, uma só molécula colide violentamente com as outras moléculas, primeiro em uma direção e depois em outra, e assim por diante, sempre aleatoriamente, colidindo milhares de vezes a cada segundo. Esse movimento contínuo de moléculas uma contra as outras nos líquidos ou nos gases é chamado de fusão. Então, aqui a figura 4.3, difusão de moléculas em fluido durante 1 milésima de segundo. Então, as moléculas vão apresentando esse movimento aleatório e, com isso, elas podem se repelir ou se atrair por diferentes moléculas e, assim, se movimentar mais rápido ou mais lentamente. E esse movimento aleatório, tanto dos líquidos como dos gases, é o chamado movimento de difusão. Então, aqui, só dando um exemplo, em 1 milésimo de segundo, como que uma molécula pode apresentar esse movimento. Os íons difundem-se da mesma maneira que as moléculas inteiras, e até mesmo partículas coloidais em suspensão se difundem de modo semelhante, a não ser pelo fato da dispersão dos colóides ser bem mais lenta do que a das substâncias moleculares, por eles serem maiores. Então, a maneira como ocorre essa difusão de íons e dessas partículas coloidais é de modo muito semelhante, com exceção, né, das moléculas coloidais serem maiores e assim ser mais devagar esse processo de difusão. Então aqui o subtópico difusão através da membrana celular. A difusão através da membrana celular é dividida em dois subtipos, chamada difusão simples ou difusão facilitada, que está exemplificado lá naquela figura 4.2. A difusão simples significa o movimento cinético das moléculas ou dos íons ocorre através da abertura da membrana ou através dos espaços intermoleculares, sem que ocorra qualquer interação com as proteínas transportadoras da membrana. A intensidade da difusão é determinada pela quantidade de substância disponível, pela velocidade do movimento cinético e pelo número e tamanho das aberturas da membrana pelas quais as moléculas de íon podem se mover. Então, essa difusão pode ser simples ou facilitada, e na difusão simples vai ocorrer o transporte das moléculas através da membrana, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora, por esse espaço atravessando a membrana literalmente sem necessidade de nenhuma proteína fazendo esse transporte. Então, a velocidade desse movimento e a intensidade nele vai variar por alguns constituintes, como o número, o tamanho da abertura, tamanho da molécula, entre outros. A difusão facilitada requer interação com a proteína transportadora. A proteína transportadora ajuda a passagem das moléculas ou dos íons através da membrana, por meio de ligação química com eles, transportando-os dessa forma em movimento de vai e vem, como o da ponte aérea através da membrana. A difusão simples pode ocorrer através da membrana por duas vias: pelos interstícios da bicamada lipídica, no caso da substância que se difunde, ser lipossolúvel, pelos canais aquosos que penetram por toda a espessura da membrana, por meio de alguma das grandes proteínas transportadoras, como mostrado à esquerda da figura 4.2. Então, aqui dando exemplo da difusão facilitada, que ela pode ocorrer de maneira simples, né, atravessando a bicamada, sendo auxiliada por uma proteína canal ou atravessando livremente, então simples, sem ter essa ligação direta com a molécula, ela pode atravessar por dentro da molécula, ou facilitada. A facilitada aqui, no caso, não vai ter esse gasto de ATP, mas a molécula vai se ligar à proteína e a proteína vai fazer esse movimento, essa proteína transportadora. Então, vai através desse movimento de vai e vem, transferir de um lado para o outro da membrana. Então, mas o mais importante aqui é lembrar que esse processo de difusão
vai utilizar a energia cinética das moléculas, então não tem esse gasto de ATP nesse processo de difusão, tanto a difusão simples quanto a difusão facilitada. Na difusão simples, vai ocorrer esse movimento mais livre, né, através da membrana, seja atravessando por dentro das proteínas canais ou livremente pela membrana, e na difusão facilitada, a molécula se liga a essa proteína transportadora e essa proteína transporta a molécula de um lado para o outro. Difusão de substâncias lipossolúveis da bicamada lipídica. Um dos fatores mais importantes que determinam quão rapidamente a substância se difunde pela bicamada lipídica é a lipossolubilidade dessa substância. A lipossolubilidade do oxigênio, do nitrogênio, do dióxido de carbono e do álcool, por exemplo, são altas. Assim, todas elas podem se dissolver diretamente na bicamada lipídica e se difundir através da membrana celular de um lado, do mesmo modo como ocorre a difusão para solutos hidrossolúveis nas soluções aquosas. Por razões óbvias, a velocidade de difusão de cada uma dessas substâncias através da membrana é diretamente proporcional à sua lipossolubilidade. De modo especial, grandes quantidades de oxigênio podem ser transportadas dessa maneira. Por essa razão, o oxigênio pode ser levado para o interior das células quase como se não existisse a membrana celular. Então, esse processo atravessando a membrana vai ser regulado, né, pela lipossolubilidade da molécula ou do íon que vai ser movimentado de um lado para o outro. Então, quanto mais lipossolúvel, mais fácil atravessar essa bicamada lipídica. Então, aqui deu o exemplo, por exemplo, do oxigênio, que por apresentar uma lipossolubilidade adequada, ele pode atravessar a membrana como se quase nem existisse a membrana. Então, essa membrana não vai oferecer quase resistência nenhuma para que ele atravesse, devido à sua lipossolubilidade. Então, a importância, né, dessa lipossolubilidade nessa movimentação de difusão das partículas e dos íons. Difusão das moléculas de água e outras moléculas insolúveis em lipídios pelos canais proteicos. Ainda que a água seja extremamente insolúvel nos lipídios da membrana, ela passa com facilidade pelos canais das moléculas de proteína que penetram por toda a espessura das membranas. A rapidez com que as moléculas de água podem se deslocar através da maioria das membranas celulares é impressionante. Como exemplo, a quantidade total de água que se difunde em cada direção pelas membranas das hemácias a cada segundo é cerca de 100 vezes maior que o volume da própria hemácia. Então, aqui como ocorre essa movimentação de água através das membranas. Então, já que a água é lipofóbica, ela vai precisar desses canais, dessas proteínas que atravessam a membrana, e assim ela vai atravessar por esses canais existentes na membrana. E aqui trouxe o exemplo. Então, esse canal permite com que a água apresente certa facilidade para que se movimente de um lado para o outro. E aqui deu o exemplo das hemácias, que a cada segundo a quantidade de água que entra e sai dela é cerca de 100 vezes maior que o volume da própria hemácia. Então, a quantidade de água que está a todo momento entrando e saindo, permitida por esses canais aquosos que permitem a passagem de água tanto do meio extra para o intra quanto do intra para o extra. Outras moléculas insolúveis em lipídios podem passar pelos canais dos poros das proteínas do mesmo modo que as moléculas de água, caso sejam hidrossolúveis e suficientemente pequenas. Todavia, à medida que suas dimensões aumentam, a sua penetração diminui acentuadamente. Então, outras substâncias podem atravessar por esses canais onde a água passa, desde que sejam hidrossolúveis e sejam pequenas. Se as moléculas forem grandes, elas podem não caber nesses poros, nessas proteínas para atravessar, ou se não forem suficientemente hidrossolúveis, elas não vão conseguir entrar para atravessar esse poro dessa proteína.
Por exemplo, o diâmetro da molécula de ureia é somente 20% maior que o da água. Mesmo assim, sua penetração através dos poros da membrana celular é cerca de 1000 vezes menor que a água. Assim sendo, considerando-se a incrível velocidade de penetração da água, essa intensidade de penetração da ureia ainda permite o rápido transporte de ureia através da membrana em poucos minutos. Então, como esse transporte de água ocorre tanto, mesmo o transporte da ureia sendo 1000 vezes menor que o da água, essa penetração ainda vai ser muito considerável, então vai ser considerado rápida por esse processo de transporte de água ser tão grande. Então, mesmo sendo 1000 vezes menor, ainda vai ser muito considerável, considerando a quantia de ureia presente no corpo. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui, ou logo menos vai ter o próximo vídeo, continuando a nossa leitura e discussão do capítulo 4 do Guyton. Então, a gente vai começar aqui por esse subtópico onde a gente parou. Espero que vocês tenham gostado, que deixem um like, se inscrevam no canal, siga a gente no Instagram, deixe um comentário aqui embaixo de o que acharam e qualquer dúvida relacionada, que a gente está sempre disposto. Qualquer sugestão também pode mandar no nosso Instagram. No mais, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e acompanhe o restante das próximas aulas. Até o próximo vídeo.